O tesouro da dúvida. As falsas relíquias que enganaram o mundo. Desde os primórdios da fé, a humanidade anseia por uma conexão tangível com o divino. Um fragmento da cruz, um osso de um santo, um pedaço do manto sagrado. Relíquias. Objetos que prometem fechar a lacuna entre o céu e a terra, transformando a fé abstrata em algo que podemos ver, tocar e venerar. Esse desejo profundo, no entanto, abriu as portas para um mercado de séculos. Um mercado alimentado pela devoção, pelo prestígio e, por vezes, pela ganância. Um comércio onde a linha entre o sagrado e o fraudulento se tornou perigosamente turva, e onde a fé de milhões foi depositada em objetos de origem, no mínimo, duvidosa. Hoje, não vamos questionar a fé. Vamos questionar os objetos. Vamos abrir o arquivo das relíquias mais famosas e controversas da história cristã. Dos ossos de Jesus a gotas de seu sangue. Vamos separar a história da lenda e a arqueologia da fraude. Esta é a investigação sobre o tesouro da dúvida. Se você acredita que a verdade histórica é uma aliada e não uma inimiga da fé, se a busca pelo que é autêntico, mesmo que isso desafie a tradição, te inspira, deixe o seu like para se juntar a nós nesta investigação crítica. E inscreva-se no canal Entre Fé e Fé, porque o verdadeiro valor não está no objeto, mas na verdade que ele representa. Parte 1. As relíquias da paixão. O que restou da crucificação? Nenhuma relíquia é mais cobiçada do que aquelas ligadas diretamente aos momentos finais de Jesus. A verdadeira cruz. A tradição diz que foi encontrada pela mãe do imperador Constantino, Santa Helena, no século IV. Mas a quantidade de fragmentos da verdadeira cruz, que se espalhou pela Europa durante a Idade Média, era tão vasta que o teólogo João Calvino ironizou que, se todos fossem juntados, poderiam encher um navio. Hoje, é impossível verificar a autenticidade de qualquer um deles. A coroa de espinhos. Várias igrejas afirmam possuir fragmentos, mas a mais famosa reside na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Embora seja uma relíquia de imensa importância histórica e cultural, não há como provar sua autenticidade, e a incerteza só aumentou após o trágico incêndio que danificou a catedral. A lança sagrada, que teria perfurado o lado de Cristo. Existem ao menos 3 grandes candidatas, em Viena, no Vaticano e na Armênia. A lança de Viena, em particular, ficou famosa por sua associação com Adolf Hitler, que era obcecado por seu suposto poder místico. Mas a cadeia de custódia de todas elas é fragmentada e cheia de lendas, sem nenhuma prova concreta. E há relíquias ainda mais estranhas, como a esponja sagrada, usada para umedecer os lábios de Jesus, e os incontáveis pregos da crucificação, dos quais o cineasta Sinha Yakovovich afirmou ter encontrado 2, uma alegação amplamente contestada pela comunidade arqueológica. Parte 2. O sudário e os panos sagrados. Talvez nenhuma relíquia tenha sido tão estudada e debatida quanto o Santo Sudário de Turim. Este longo pano de linho exibe a imagem tênue de um homem com ferimentos consistentes com a crucificação. Para muitos, é o milagroso pano mortuário de Jesus. A ciência, no entanto, conta uma história mais complexa. Em 1988, a datação por carbono 14, realizada por 3 laboratórios independentes, concluiu que o pano data da Idade Média,
entre os anos 1260 e 1390. Embora os defensores do sudário questionem a validade do teste, a comunidade científica, em geral, considera o sudário uma criação medieval, talvez uma obra de arte devocional incrivelmente sofisticada. Outros panos também disputam a atenção. O vélo de Verônica, que teria limpado o rosto de Jesus a caminho do Calvário, e o manto santo, a túnica sem costura pela qual os soldados romanos lançaram sortes. Múltiplas igrejas, como a de Argenteue, afirmam possuir a túnica. Mas, como em todos esses casos, a prova histórica definitiva simplesmente não existe. Parte 3. Relíquias do corpo, dos santos ao próprio Cristo. A veneração de ossos e partes do corpo de santos é uma tradição antiga. Mas quando se trata da família sagrada, a controvérsia explode. O crânio e a tíbia de Maria Madalena, venerados na França, levaram a reconstruções faciais fascinantes, mas sua autenticidade é puramente uma questão de tradição e fé, sem apoio histórico concreto. O mesmo vale para os ossos dos 3 reis magos, guardados em um magnífico reliquiário na Catedral de Colônia, na Alemanha. E o que dizer do dedo de João Batista? Tantas igrejas afirmaram possuir o dedo que apontou para Cristo, que se tornou uma piada na época da Reforma. Mas a relíquia mais bizarra e proliferada de todas foi, sem dúvida, o santo prepúcio, a pele removida de Jesus em sua circuncisão. Durante a Idade Média, mais de 30 igrejas em toda a Europa afirmavam possuir a relíquia autêntica, cada uma com sua própria história milagrosa. A competição tornou-se tão embaraçosa que o Vaticano eventualmente proibiu qualquer discussão ou veneração da relíquia. E, claro, o sangue de Jesus. A liquefação milagrosa do sangue de São Januário, em Nápoles, é um evento reverenciado, mas a ciência sugere que pode ser explicada por um fenômeno químico chamado tixotropia. Outras relíquias do sangue precioso foram examinadas e se revelaram ser materiais terrenos, não milagrosos. Parte 4. Os homens por trás das controvérsias. No mundo moderno, a caça às relíquias deu lugar a batalhas arqueológicas e legais, muitas vezes centradas em figuras controversas. O Ded Golan, um colecionador israelense, chocou o mundo em 2002 com o ossuário de Tiago, uma caixa de ossos com a inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Se autêntica, seria uma prova monumental. No entanto, Golan foi levado a julgamento por falsificação. Após um longo processo, ele foi absolvido da acusação de forjar a inscrição, mas a controvérsia e a dúvida sobre a autenticidade da segunda metade da inscrição permaneceram. Outra figura é Simcha Jakubowicz, um filmador investigativo. Em seu documentário O Túmulo Secreto de Jesus, ele promoveu a teoria de que a tumba de Talpiot, encontrada em Jerusalém, continha os ossuários de Jesus e sua família, incluindo uma esposa, Maria Madalena, e um filho. A teoria foi amplamente rejeitada pela esmagadora maioria dos arqueólogos e historiadores como sendo baseada em interpretações estatísticas, falhas e evidências circunstanciais. Tanto Golan quanto Jakubowicz representam o fascínio moderno pelas relíquias, onde a linha entre a descoberta genuína, a interpretação sensacionalista e a fraude deliberada é constantemente debatida. Conclusão: o santo suado, o dedo de João Batista, o prepúcio de Cristo. A história das falsas relíquias não é apenas uma história de engano. É uma história sobre o profundo desejo humano por certeza.
Em uma fé baseada no invisível, a tentação de se agarrar a um objeto visível é imensa. Esses artefatos, sejam eles genuínos, falsos ou simplesmente não verificáveis, nos forçam a fazer uma pergunta fundamental. A fé precisa de muletas físicas? A verdade de uma mensagem depende da autenticidade de um objeto? Talvez o verdadeiro tesouro nunca tenha sido o osso, o pano ou o fragmento de madeira. Talvez o verdadeiro legado não seja algo que possamos guardar em um reliquiário, mas uma verdade que guardamos no coração. Uma verdade que reside entre a fé e a fé.